Boa noite, amados. Eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, às 19 horas e 30 minutos, para mais uma live, né? E a gente vai dar continuidade a essa série que nós vamos estar ministrando nas próximas lives, Parábolas do Senhor Jesus. E hoje é a terceira parte da parábola do semeador, né? E eu tenho certeza que vai ser muito edificante, vai abençoar a sua vida, vai te fortalecer. Está aqui comigo a irmã Rejane, que vai fazer a tradução com as libras, para que os nossos amados irmãos e amadas irmãs deficiente auditivo possa ter o entendimento da palavra e serem edificados na fé. E eu quero convidar você a fechar seus olhos e vamos orar ao Senhor. Vamos orar, falar com Deus nesta hora. Fecha os teus olhos aí, una a tua fé com a minha. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, nessa noite especial de sexta-feira, nós entramos na tua santa e gloriosa presença para te agradecer, Senhor, para te louvar, para te bendizer e exaltar o teu santo e glorioso nome. Graças te damos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade e pelo teu amor. Te agradecemos pela nossa salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos pelo sangue de Cristo que nos lavou e nos purificou de todo o pecado. Te agradecemos pelo teu Espírito que habita em nós. Te agradecemos pelas suas promessas que são fiéis e verdadeiras. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco cada família diante do Senhor. Todos aqueles que estão nos assistindo nos seus lares, que o Senhor os abençoe, que o Senhor fale com eles nessa noite, através da sua palavra. Vivifica a tua palavra, Espírito Santo, e confirma ela com sinais e maravilhas. Realiza os seus milagres, Pai, pois a tua palavra não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. A ti te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero convidar você nessa hora a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 13. Como nós falamos, né? Nós começamos na segunda-feira, dia 1º, uma série de mensagens sobre as parábolas do Senhor Jesus. Vamos aprender através das suas parábolas. Parábola era uma maneira que Jesus, era uma estratégia que Jesus usava para ensinar os princípios do reino da nova aliança através de histórias ilustrativas, né? E a maior de todas é a parábola do semeador. Inclusive, compreender essa parábola vai ajudar você a compreender as demais, né? E eu quero ler ela novamente, tá bom? Hoje é a parte 3, nós vamos falar do terceiro tipo de solo, o solo espinhoso. Vamos aprender com o solo espinhoso, mas antes eu quero ler essa parábola novamente. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro do Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Acompanha comigo aí, olha lá. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes ensinou por parábolas, e dizia, aí começa a parábola do semeador: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra,
e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que interessante, né? Aí, a partir do versículo 18, Jesus ele explica, ele dá uma tradução para essa parábola do semeador. A partir do verso 18. Atendei, pois, vós a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado na beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em-lhe chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra logo se escandaliza. Outro foi semeado entre os espinhos, e é o que ouve, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém, os cuidados deste mundo, e a fascinação das riquezas, e em Marcos diz, e as demais ambições sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Outra, enfim, é a que é semeada em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica, e produz a 100, a 60, e a 30, a 60 e a 100 por um, não é? Veja bem, que interessante. Essa parábola do semeador, basicamente, qual é a maior lição que nós aprendemos nela? Que a nossa atitude para com a palavra de Deus é que determina a nossa vitória ou a nossa derrota, o nosso sucesso ou o nosso fracasso. E a maneira como nós recebemos a palavra no nosso coração é que vai determinar se nós vamos compreender essa palavra, se ela vai frutificar e produzir mudança ou não. É isso que essa parábola ensina. E Jesus também ensina através dessa parábola que aonde a palavra de Deus é ensinada, aonde a palavra de Deus é pregada, existem 4 tipos de solos onde essa semente da palavra é semeada. É a beira do caminho, nós já falamos, né? É o solo rochoso, nós falamos na quarta. Hoje nós vamos falar do terceiro solo, o solo espinhoso, e o da beira do caminho, e o da boa terra, que é o solo fértil. São 3 solos inférteis e um solo fértil. Ou seja, 75% dos solos onde a semente é semeada são inférteis. E 25% é solo fértil. Eu espero que você esteja entre os 25%, que é um solo fértil, o solo da boa terra, né? E então a semente representa a palavra de Deus. O solo representa as atitudes do coração para com a palavra. O semeador, ele representa aquela pessoa que está sendo usada por Deus para pregar a palavra, para semear a palavra, né? As aves representam a Satanás, que vem roubar a palavra do nosso coração, né? Entendeu? Os frutos são as mudanças que essa semente, uma vez caindo em boa terra, produz. São as mudanças que o Espírito Santo deseja realizar na vida de todos nós, né? Agora, Satanás, nós aprendemos através dos 3 primeiros tipos de solo, e você vai aprender hoje no terceiro tipo, que o diabo ele usa algumas estratégias para eliminar e roubar a semente, a palavra do nosso coração. Primeiro, o endurecimento do coração e a cegueira. Do segundo é a perseguição e a angústia. E do terceiro são as ambições, os cuidados desta vida, as ambições e a ganância e a avareza. Nós vamos aprender hoje no terceiro solo, né?
Veja bem, porque o problema não está na palavra de Deus. A palavra de Deus já está dizendo, ela é a palavra de Deus. E o salmista diz que para sempre essa palavra está firmada no céu. Ela é uma palavra viva, ela é uma palavra eficaz, ela é poderosa, ela não volta vazia. Deus vela sobre ela para cumprir, né? E foi por meio dela que Deus criou todas as coisas. Agora, você pode ter a melhor semente, mas se essa semente não for semeada num coração fértil, num solo fértil, ela não vai produzir fruto, ela não vai produzir mudança. Então não basta ter uma semente boa. O solo onde ela é semeada tem que ser um solo bom, tem que ser um solo fértil, né? E isso é importante, veja bem. E aí nós falamos do primeiro tipo de solo, na segunda-feira, dia 1º, que é o solo da beira do caminho. São aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem. E então vem Satanás e rouba a palavra do coração. E por que a pessoa não compreendeu? Por que ela não compreendeu? Ela não compreendeu porque ela ouviu a palavra de mau grado, com o coração endurecido. E por que ela ouviu a palavra de mau grado com o coração endurecido? Porque a palavra veio de encontro ao pecado e ao erro que ela tem cometido. E ela não quer se arrepender dos seus pecados e nem quer abandonar seus erros. Então ela resiste à palavra, ela resiste à verdade. Entende? Porque ela não quer abandonar o seu pecado, ela não quer abandonar o seu erro. Então, quando a palavra é pregada, ela já ouve com o coração fechado, o coração endurecido. E por isso o inimigo vem, traz cegueira, a pessoa não compreende, não tem revelação, e o inimigo vem e rouba a semente, e essa pessoa vai permanecer no estado que ela se encontra, né? Infelizmente, o inimigo vai roubar dela qualquer chance de edificação da fé ou mudança na sua vida. Nós falamos na quarta-feira, agora, dia 3, o segundo tipo de solo, que é o solo espinhoso. O solo jogado entre as pedras, entre os pedregais, né? São aquelas pessoas que ouvem a palavra, Jesus diz, ela recebe com alegria a palavra, é diferente do outro. Ela recebe com alegria, mas essa alegria dura pouco, porque veio a perseguição, vem a angústia por causa da palavra, né? E acaba a pessoa se escandalizando, abandonando a sua fé, abandonando o seu posicionamento na palavra, entende? Isso é muito triste. Agora, por que isso acontece? O texto é claro, essa pessoa não tem raiz em si mesma. E por que ela não tem raiz em si mesma? Porque ela não pratica a palavra de Deus. E por ela não praticar a palavra de Deus, ela não desenvolve um forte posicionamento de fé sobre a palavra. Ela não tem experiências pessoais com Deus. E o que vale na vida cristã não é o tanto que a gente sabe teoricamente, mas é o tanto que a gente pratica, viu? O mais importante do que saber é praticar. Se a gente sabe teoricamente, mas não pratica, Tiago 1 diz que a gente está enganando a si mesmo, né? E aí a nossa casa espiritual e a nossa fé é edificada na areia, né? Areia são teorias, né? E a rocha é a prática diligente da palavra. Tudo isso nós falamos segunda, dia 1º, e na quarta, dia 3. E agora eu convido a você a ir para o terceiro tipo de solo, que infelizmente também é infrutífero, que é o solo espinhoso, né? Jesus fala dele no versículo 22 de Mateus 13. Acompanha comigo aí. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e a fascinação pelas riquezas
sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha que interessante. Que tipo de solo é esse? Como nós já explicamos, é um solo infrutífero. A semente ela não consegue germinar onde tem espinho. E qual é a causa? Ele fala aqui, os cuidados deste mundo. Segundo, a fascinação pelas riquezas. E Marcos completa, e as demais ambições. Tudo isso sufoca a palavra, sufoca a semente da palavra, né? Nesse tipo de solo, Satanás usa 3 estratégias, 3 armas para roubar a palavra. Os cuidados desse mundo, né? A segunda arma, a ganância, a avareza, a fascinação pelas riquezas e as demais ambições, né? Olha que interessante, diferente do solo rochoso e diferente do solo da beira do caminho. É uma outra estratégia do diabo. Olha o que 1 João capítulo 2, do 15 ao 17 fala sobre isso aí, ó. Ele diz assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha que interessante, né? Veja que quando o apóstolo João fala aqui em 1 João capítulo 2, do 15 ao 17, das 3 coisas que há no mundo, né? Que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, na verdade nós percebemos e aprendemos com o Espírito Santo que essas 3 estratégias que há no mundo foram utilizadas por Satanás para enganar e seduzir Eva e Adão lá no Jardim do Éden. Se você ler lá Gênesis capítulo 3, você vai ver, né? O diabo, ele usou essas 3 armas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, lá em Gênesis 3, para enganar e seduzir Adão e Eva e induzir eles a comer do fruto proibido. E ele obteve sucesso. Ao longo de toda a história, Satanás continuou e continua usando essas 3 estratégias para derrubar o ser humano e prender o ser humano e tornar a palavra de Deus infrutífera. Por isso que nós precisamos, né, tomar muito cuidado e permitir que o Espírito Santo nos santifique, nos mortifique através da palavra. Entendeu? Senão a gente acaba caindo nisso aqui também. Olha o que a gente aprende em Marcos capítulo 10, do 17 ao 31. Sobre o jovem mancebo de qualidade. Ele caiu nisso aqui, olha lá, ó. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um só, que é Deus. Você sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então o rapaz respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando os olhos nele, o amou e disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres
Vem me seguir e você vai ter um tesouro no céu. Olha que interessante. Ele, porém, ficou muito contrariado com essa palavra. Retirou-se triste. E a Bíblia fala aqui, porque ele era dono de muita riqueza. Aí Jesus olha para aquele povo, né? E diz assim, quão difícil aqueles que amam as riquezas entrar no reino dos céus. E Paulo vai mais longe em 1 Timóteo 6, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja bem, esse rapaz, ele é o típico solo do espinhoso. Ele tinha muitas virtudes. Veja bem, ele tinha muitas qualidades. Mas o coração dele estava preso, né, nesses espinhos da ganância, da avareza, entendeu? Das paixões desse mundo. E ele preferiu, né, ir embora e ficar com a sua riqueza terrena do que seguir a Jesus e ter um tesouro no céu. Por isso que você vê lá em Mateus aquele homem, né, que Jesus utiliza essa ilustração, que já era muito rico. Aí ele teve uma ideia, né? Destruir os celeiros dele, fazer uns celeiros muito maiores, armazenar toda a sua riqueza ali e dizer, goza a vida e regala da vida. Aí Jesus diz, você é um louco, porque hoje pedirão a tua alma e o que você tem vai ficar para quem? Olha que interessante, né? Entenda bem, né? Entenda bem que o quanto esses espinhos dos cuidados desta vida, da fascinação pelo dinheiro e as demais ambições acaba sufocando a palavra no nosso coração. Por isso que o maior de todos os mandamentos está lá em Marcos 12, do 28 ao 34, né? Perguntaram para Jesus, né? Mestre, qual é o principal de todos os mandamentos? E então Jesus respondeu, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Olha que interessante, veja bem. Esse é o principal mandamento. Quando Jesus fala para aquele jovem, mancebo de qualidade, Marcos 10, se ele guardava os mandamentos, ele diz, eu guardo todos esses mandamentos que o Senhor citou aí. Eu guardo desde a minha infância. E o que me falta ainda? O que me falta? Aí Jesus, diz o texto, Jesus o amou, né? Realmente ele tinha muitas qualidades. Mas o principal mandamento ele não obedecia, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Ele era avarento, ele era ganancioso. Ele amava o dinheiro mais do que a Deus, né? E infelizmente, né, por ele não amar a Deus acima de todas as coisas, ele ficou preso à ganância e à avareza. E por isso ele perdeu a maior riqueza que um ser humano pode ter, a salvação em Cristo, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Ele preferiu as riquezas e os prazeres desse mundo do que usufruir a eternidade com Jesus, né? Por isso que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 10, ele diz, você pode ler lá, ele diz, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, né? E ainda ele faz um alerta, o apóstolo Paulo, para os ricos do presente século, versos 17 ao 19, ele diz, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos para repartir, e que acumulem para si mesmo tesouros
sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Aleluia! Por isso que em Lucas 12, o Senhor diz: o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? E é verdade. Você já imaginou, né, aquelas pessoas multibilionárias, né, que durante a sua curta vida na Terra viveram na luxúria, garagem para 10, 15 carros, quartos com quase 100 metros quadrados de tamanho, banheiros luxuosos, pias banhadas a ouro. Mas esse mesmo milionário vai morrer igual pobre, vai ser enterrado na mesma terra que o pobre foi enterrado, e os mesmos vermes que comeram o corpo do pobre vai comer o corpo do rico. E o pior, esse rico, se ele não aceitou a Cristo, se ele não se converteu, além de toda a riqueza dele, ele não poder levar junto com ele, vai ficar aqui, para quem ficou vivo, ele ainda vai sofrer a condenação eterna no inferno, no lago de enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Então é uma loucura, né, a gente trocar a nossa salvação eterna pela luxúria, pelos prazeres desta vida. Não é errado você ser rico. O errado é você ser ganancioso, é você ser avarento. Você pode ser rico. Muitos homens de Deus, né, na Bíblia foram multimilionários, como o rei Salomão, José. Deus exaltou José e se tornou um homem poderoso, né, de muitas posses. Entenda bem, não é errado. Tanto que a Bíblia diz que a riqueza do ímpio será depositada por justo. Mas para que das riquezas de origem iníqua façamos amigos eternos. Você pode ser uma pessoa próspera, bem-sucedida. O que não pode é o dinheiro possuir você. Você pode possuir o dinheiro. O errado não é possuir o dinheiro. O errado é o dinheiro nos possuir. E nós caímos no pecado da ganância, da avareza e outras ambições, como querer ser famoso, o poder da fama, né? Querer atrair a glória para si. Tudo isso leva à ruína. Tudo isso faz com que a semente da palavra ela não germine, ela não dê frutos. Por isso que nós, né, precisamos entender uma coisa importante. Veja bem, para a gente não cair nesse pecado aqui, tá? Que esse rapaz caiu, né? E outros caíram, nós precisamos atentar para o texto de Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4. Substituir nossos valores de vida. Olha o que diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, né? Então veja bem, o que é necessário num caso desse aqui? Para a gente não cair nesse solo espinhoso e não cair nessas três armas malignas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É desenvolver uma forte visão de eternidade. É desenvolver uma forte visão da eternidade e valores eternos no coração. Quando nós desenvolvemos uma forte visão de eternidade, nós vamos desenvolver valores eternos no coração. Nós vamos mudar nossos valores. É necessário, não basta aceitar Jesus. Não basta frequentar a igreja. Tem que haver mudanças de valores. Tem que permitir que o Espírito Santo substitua nossos valores de vida.
Por isso nós temos que orar, meditar, adorar Cristo, buscar o Senhor para ver uma mudança nos nossos valores de vida. Por exemplo, os valores do reino de Deus são muito diferentes dos valores de vida desse mundo, que jaz no maligno. E vale lembrar a você que está nos assistindo, que uma vez que você aceitou a Cristo, você não é mais deste mundo, você é um peregrino nesse mundo. Você está aqui de passagem. Nós somos o cidadão do reino, concidadão dos santos, da família de Deus. Então não se conforme mais com esse mundo, diz Romanos. Por exemplo, os valores do reino. Olha lá, dar no reino, mais bem-aventurado é dar do que receber. Já no mundo, mais bem-aventurado é receber do que dar. No reino é diferente. Você é muito mais bem-aventurado, muito mais abençoado quando você dá do que quando você recebe. Olha aí. Por exemplo, servir no reino é muito mais importante do que ser servido. Tanto que Jesus falou, né? Que no mundo, todo mundo quer ser servido. Os poderosos do mundo querem ser servidos. No reino de Deus, grande não é aquele que é servido, é aquele que serve. E Jesus foi o maior exemplo de servo que já existiu. Ele, sendo Deus, serviu a todos nós, sacrificando a sua vida na cruz do Calvário. No reino, ser rico na fé é muito mais importante do que ser rico financeiramente. No mundo, todo mundo luta para ser rico financeiramente, mas nem todos são ricos na fé. No reino, né, a verdadeira riqueza é ser rico na fé e herdeiros do reino. Aleluia. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus é infinitamente mais importante do que crescer intelectualmente e financeiramente. Você pode ser uma pessoa muito sábia intelectualmente, mas se você não tem a sabedoria de Deus, né? A Bíblia fala que a sabedoria desse mundo é loucura, né? E então é importante, fundamental, buscar essa sabedoria do reino, esse entendimento das verdades eternas do reino de Deus. No reino de Deus, ser belo e sarado na alma é muito mais importante do que ser belo no corpo. Ter uma alma sã, ter uma alma bonita, é mais importante do que ser bonito fisicamente. E a gente vê aí, as pessoas gastando 60%, 70%, até 80% das suas rendas para ficar bonito esteticamente, não é? Mas esquecem de cuidar da beleza interior. E no reino, a beleza interior é muito mais importante do que a beleza exterior, né? E milhares de cristãos, embora tenham aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, tenham se batizado nas águas, não desenvolveram os valores eternos, ainda estão presos aos valores terrenos, né? Olha, isso é muito triste, e aí acaba caindo a semente num solo espinhoso, né? Ela é sufocada pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, pelas ambições, pelas ganância, avareza, né? Os cuidados desta vida, né? Olha que interessante, em Mateus capítulo 5, você pode ler aí, do versículo 1 ao 12, Jesus fala das bem-aventuranças. E é interessante que nessas bem-aventuranças, ele faz uma fantástica declaração acerca dos valores espirituais e eternos. Impressionante. Ele diz assim, bem-aventurado, feliz os humildes de coração, porque eles vão herdar o reino. Olha aí. Feliz aqueles que choram,
porque eles serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados pelo Senhor. Felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque para eles pertence o reino de Deus. Aleluia! Olha que interessante, né? Grande é a recompensa para aqueles que de maneira injusta são perseguidos e caluniados por causa de Jesus Cristo. E a palavra de Deus torna-nos co-participantes da sua vida e natureza, que nos livra das paixões e corrupções que há no mundo, né? E para sermos libertos dos valores e das paixões desse mundo, nós precisamos orar e meditar muito sobre a palavra de Deus, abrindo espaços no nosso coração para que a verdade da palavra nos livre dessas carnalidades. Salmo 107:20 diz que Deus envia a sua palavra para nos livrar daquilo que nos destrói, né? Para nos dar vida e nos livrar daquilo que nos destrói, e que são essas carnalidades, são essas paixões, né? E a esse processo de libertação e santificação, nós precisamos orar muito no Espírito, muito, tendo íntima comunhão com o Espírito Santo, para sermos ajudados em nossas fraquezas, porque quando nós oramos em língua, Ele sonda os nossos corações. Ler e examinar e meditar muito sobre a palavra, crer e praticar a palavra de Deus, adquirir uma forte visão da eternidade, desenvolver valores eternos, livrando-nos das paixões e ambições terrenas. É impossível você gastar tempo com Deus, orando em línguas, meditando na palavra e adorando a Cristo, e não desenvolver valores eternos, visão de eternidade, e ser liberto da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Por isso que nós precisamos nos entregar ao Espírito Santo. Se nós queremos realmente frutificar para Deus, nós precisamos orar muito, buscar muito ao Senhor. Esse é o terceiro solo, o solo espinhoso. Aí cabe a você analisar a sua vida. Quem está no solo espinhoso nunca tem tempo para orar, não tem tempo para ler, não tem tempo para vir na igreja, né? Está sempre dando desculpa, estou trabalhando muito, ou seja, ele tem outras prioridades, né? Infelizmente, tempo todo mundo tem. Nosso dia tem 24 horas. Né? Ninguém tem 25 horas e nem 23 horas. É 24 horas para todos. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa o Espírito Santo falar melhor com você. Amém? Na segunda-feira, tá? Segunda-feira, dia 8, nós vamos falar do solo da boa terra. Hoje nós falamos do espinho e recapitulamos da beira do caminho e do rochoso. Mas segunda nós vamos encerrar a parábola do semeador falando do solo da boa terra. Amém? Onde a palavra semeada produz 100, 60 e 30 por um, né? E ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero aqui agradecer, né? Porque a semana se findou, amanhã já é sábado, depois de amanhã já é domingo, nós temos uma live maravilhosa domingo, vai estar conosco aqui o Marquinhos e a Simone para fazer um louvor ao Senhor, a Regiane para fazer a tradução, e o tema da mensagem de domingo é entre dois relatórios. É muito oportuna essa mensagem para o momento que nós estamos atravessando, não falta. E essa mensagem é baseada em Números 13 e 14 e Hebreus 3 e 4, tá bom? Domingo às 6 da tarde, não perca, convida os amigos, convida a família, tá bom?
Vamos orar. Se você gostou dessa ministração, põe um curtir aí, compartilha desse vídeo, né? E comente aí para a gente se alegrar. O que a palavra de Deus tem feito na sua vida, tá bom? Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de pregar e ministrar a tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que esta palavra seja confirmada em cada coração, que o Senhor fale com cada um, Pai, que o Senhor confirme esta palavra e encha cada um do Espírito Santo, do teu amor, do teu poder, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na vida de cada irmão, de cada irmã e de todos aqueles que estão nos assistindo, Pai. Que o teu amor, que a paz de Cristo, que o gozo do Espírito e as bênçãos de Abraão sejam derramadas sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Um grande abraço aos irmãos, um ótimo final de semana e até domingo, dia 7 às 6 da tarde. Deus abençoe a todos.